chamo Maria do Carmo, sou aluna de Letras do Campus 4 da UEPB de Catolé do Rocha e estou aqui para apresentar para vocês o projeto Programa 1 milhão de cisternas, que é o P1MC, e o acesso democrático à água. Convergências ou divergências. Esse projeto foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Edivan Nunes e nós tivemos a tarefa de investigar e analisar de que maneira esse programa contribuiu ou não para a dinamização do processo de sustentabilidade hídrica da cidade de Catolé do Rocha e das cidades circunvizinhas. O interesse de se realizar este projeto sobre a dinâmica das cisternas de placa surgiu com as inquietações frente às repetidas iniciativas governamentais com vistas ao enfrentamento da escassez hídrica na região semiárida, cuja linha tem produzido historicamente ações pouco relevantes no sentido de inverter a orientação assistencialista da democratização do acesso e o uso da água. Vimos aí, o programa 1 milhão de cisternas é mais uma iniciativa do governo com vistas ao enfrentamento da escassez hídrica do semiárido e que esse programa mudou a vida de muitas pessoas, isso é fato. Nós podemos perceber nas entrevistas que realizamos aqui em Catolé e na região o quão era difícil a vida dessas pessoas antes de ser beneficiada com essas cisternas de placa e o quanto mudou hoje no quesito armazenamento, porque no quesito abastecimento ainda tem muito a desejar quando eles não são assistidos pelas instituições públicas responsáveis pela implantação das políticas que visam a disponibilização da água. Eles tomam, de certa forma, medidas paliativas que ou ficam dependentes dos gestores municipais que mandam reabastecer as cisternas, ou então eles têm que arcar com os altos custos dos carros-pipas, fazendo com que esse valor reflita no orçamento mensal daquela família. Os nossos principais objetivos é entender a maneira como se configuram os discursos relativos às cisternas de placas enquanto uma estratégia promotora do desenvolvimento sustentável, contribuindo de forma efetiva para a universalização ao uso e acesso à água potável na microrregião de Catolé do Rocha, e analisar como se moldam as relações de dominação em termos de gestão hídrica, ou seja, como se orientam as hierarquias do acesso e uso sustentável da água da região estudada. Na nossa metodologia, usamos a coleta de dados para esse referido projeto de pesquisa, que foi realizado no município de Catolé, Brejo do Cruz, Belém de Brejo do Cruz, Mato Grosso, Lagoa, Brejo dos Santos e Jericó. E para a realização dessa pesquisa, utilizamos um método que envolve aspectos qualitativos e quantitativos. Então, nós realizamos 20 entrevistas não estruturadas, abertas, com os beneficiários desse programa e nesses municípios que citamos. Após a realização dessas entrevistas, nós fizemos uma sistematização e uma análise sociológica das falas registradas, a fim de observarmos o conjunto dos principais contornos, nuances e desdobramentos que perfazem o programa 1 milhão de cisternas enquanto uma política pública e que, em certa medida, é gestada pela articulação do semiárido. Os resultados oriundos da nossa pesquisa de campo, feitos a partir de uma análise sociológica, pautou-se pela possibilidade da população rural permanecer ou não ainda dependente das práticas clientelistas nos processos de formulação e implementação do programa 1 milhão de cisternas. Com isso, constatamos uma permanência da indústria dos carros-pipas a fazerem parte da paisagem cotidiana da região analisada, tendo em vista que a população ainda depende muito dos gestores municipais ou que eles mesmos arquem com os valores dos carros-pipas, devido à escassez da chuva para manter as cisternas cheias e a ausência do abastecimento proveniente do Exército. Consideramos que, historicamente, as secas prolongadas típicas
do semiárido nordeste brasileiro acompanharam a trajetória das gerações de homens e mulheres que se sucederam nesse espaço e para assegurar sua sobrevivência em meio a essas especificidades climáticas que ao longo da história tenderam a ser capitalizadas e apropriadas por aqueles que delas souberam fazer uso privilegiado, desde a política de construção de açudes com recursos públicos em propriedades privadas, possibilitando aos grandes proprietários se apoderassem da água para negociá-la em seu benefício próprio, enquanto os que mais dela necessitam às vezes têm que pagar um valor bastante elevado, especialmente os beneficiários do programa 1 milhão de cisternas. E por fim, temos as referências que fundamentamos nosso projeto e o registro de uma cisterna onde fizemos uma visita.